Com prazer e satisfação, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast EBD em Síntese, uma realização da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e tem a coordenação deste evento o nosso pastor Reinaldo Odilo, evento coordenado pelo Departamento de Educação Cristã da nossa igreja. E hoje nós estamos na lição de número 6, nossa lição de número 6 dos juvenis. Ela vai tratar aqui a respeito da epístola do apóstolo Tiago, ali no capítulo de número 3, onde o tema da lição será uma arma poderosamente mortal. O tema da lição está baseado em Salmos de número 34, versículo de número 13, cujo o texto diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. Como eu disse, ela está baseada na epístola do apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Ela começa no capítulo 3, versículo 3 até o versículo de número 13. A nossa lição, nosso professor Moab, que daqui a pouco vai se apresentar, está dividido aqui em o poder da língua, ponto de número 2, uma arma mortal, e temos aqui também o ponto 3, uma força indomável, tratando a respeito do poder da língua. Mas, professor Moab, nós estamos aqui hoje de forma excepcional, eu e a sua pessoa. Gostaria de ouvir suas considerações iniciais. A paz do Senhor para todos que nos ouvem, paz do Senhor, meu presbítero Otoniel Félix, professores, alunos que nos assistem, é um prazer estar de volta, né? E estamos em uma oportunidade muito rica, né? Nós percebemos que Tiago, ele traz muitas considerações práticas para nossas vidas, e quando fala da língua, irmãos, isso aí é muito sério, muito delicado, muitos problemas estão surgindo por conta da língua, então é muito pertinente essa aula. Minha oração é que o Senhor ele possa produzir lições ou nos ensinar através da sua palavra. Eu tenho certeza que será muito enriquecedor para todos nós, como já está sendo. Bem, como havíamos dito, a lição ela está baseada na epístola do apóstolo Tiago, lembrando que a revista dos juvenis, ela está baseada nas epístolas gerais. E agora, já desde a lição ali de número 4, a epístola de Tiago vem sendo trabalhada, vem sendo tratada, e com isso é importante frisar e deixar bem claro para o aluno no domingo, ele vem a entender justamente esse conceito geral do que seria e a importância da epístola do apóstolo Tiago para a igreja. De início, eu acho importante, professor Moab, que o professor no domingo, ele, antes de adentrar mais uma vez nos tópicos principais da lição de hoje, ele conceitue o que seria essa arma poderosamente mortal. Identifique para o aluno que na lição vai tratar, obviamente, mas ele venha trazer um conceito do que seria a arma em si e por que é considerada a arma o uso da língua. E, não deixando de falar, é importante também, no domingo o professor, ele fazer um geral, um apanhado, lembrando de fatos importantes da própria epístola de Tiago. A epístola de Tiago, antes de entrar na lição, é importante frisar, deixar claro, como eu havia dito no início, que ela é uma epístola que, em princípio, nos primórdios da igreja, inclusive, ela tinha uma certa rejeição. Alguns aceitavam e outros não aceitavam a epístola de Tiago como sendo autêntica ou uma epístola inspirada, né, pelo Espírito. Havia essa divisão. Lembrando que o apóstolo Tiago aqui é o chamado Tiago, irmão do Senhor. Tiago, filho de Maria. Na verdade, seria meu irmão do Senhor Jesus, né? E por que ele seria o Tiago, meu irmão do Senhor? Porque Tiago aqui seria filho de Maria com José. De acordo com o que está escrito em Mateus, de número capítulo 15, Mateus capítulo 15, ele trata a respeito da família de Jesus, e lá no finalzinho já do capítulo da história, o Tiago é lembrado, é informado como um membro da família de Jesus Cristo, né? Do nosso Senhor Jesus. E aqui, o aluno, no domingo, ele tem que se situar nesse contexto, porque quando falamos dele, ele traz esse alerta especial, esse alerta com foco, e também lembrando que o apóstolo,
aqui Tiago, ele se identifica nessa epístola como servo de Jesus Cristo. A forma que ele identifica, introduz a lição, o assunto, né? A própria epístola. E a epístola, ela é introduzida em forma de carta, mas no contexto da epístola, ela deixa aquele estilo literário de epístola, de carta, e passa a ter um foco mais doutrinário, pastoral, e vamos também dizer aqui profético, né? Porque ele traz a ideia e confronta as situações específicas do cotidiano, enviada o que Tiago chama de as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas. Obviamente, ele não estava enviando as tribos que estavam em si, propriamente dita, né? Mas era uma referência àqueles que judeus e também cristãos, né? Mas em princípio seria aqueles judeus que estavam na chamada diáspora, aqueles judeus que ainda estavam em regiões distantes de Jerusalém, e ele traz uma ideia da demonstração da própria fé e a obra andando junto. Essa é uma questão principal que nós devemos lembrar, e também sobre o Tiago é importante também falar a respeito dele, que ele foi aquele Tiago mencionado pelo próprio historiador judeu chamado de Flávio Joséfo, que ele fala sobre Tiago, irmão do Senhor Jesus, inclusive sendo morto por ordem do sumo sacerdote da época, chamado de Anano, ou alguns traduzem como Anás II. Isso para demonstrar que Tiago, realmente sua epístola aqui, e não há nenhuma dúvida que é o Tiago, irmão do Senhor, apesar de ter tido vários debates na igreja anteriormente, o século V para cá, com relação à autoria da epístola, mas todos sabem que Tiago aqui foi realmente Tiago, irmão de Jesus Cristo, justamente pela forma e pelo tratar que ele tem com as palavras. As dúvidas que havia se era Tiago, irmão do Senhor ou não, é porque o grego que Tiago utiliza, o estilo dele, ele é muito helênico, ou seja, é alguém, parece até que é alguém que foi criado entre os gregos. Porém, o consenso, tanto da igreja primitiva como dos pais apostólicos posteriormente, é de que realmente se refere a Tiago, porque isso não seria um empecilho para demonstrar que seria o Tiago, irmão do Senhor, porque eles viviam justamente ali também na região da Galileia, e a região da Galileia é uma região conhecida como Galileia dos Gentios, né? Ou seja, havia uma influência grega muito grande também naquela região. Eu acho importante frisar sobre essas questões, porque traz a ideia, professor Moab, justamente de situar o aluno em quem é a pessoa do Tiago, o motivo dele escrever essa carta, né? E lembrando também que na história, o próprio Martinho Lutero, inclusive ele, né? Martinho Lutero, ele, em princípio, não considerava a epístola de Tiago como uma epístola, assim, era como se fosse uma epístola, ele chamava de epístola de palha, ou seja, uma epístola de segunda classe, uma carta de segunda classe, diferente dos evangelhos, porque para ele havia um confronto de fé e obra. Na ideia de Lutero, Tiago falava muito das obras, e essa questão estava remetendo à lei mosaica, ou seja, era um entendimento equivocado, errôneo do Lutero, apesar de ser um grande reformador, mas era um entendimento equivocado, e esse entendimento fez com que algumas pessoas também ficassem em dúvida com relação à autoria e inspiração do próprio Tiago. Porém, sabemos hoje que a questão e a forma que Tiago coloca as palavras na epístola, na carta, ele faz referência justamente ao confronto daquele legalismo que também, mesmo sendo a igreja estava começando a ver um legalismo com a fé, ou seja, a fé não é algo subjetivo, mas é algo objetivo, e que quem tem fé, essa fé, ela se expande para o exterior. Tiago queria demonstrar justamente isso, professor Moab. De início, eu acho importante eles frisar, professor, essa questão, porque traz a ideia e clareia a mente do aluno de quem estamos tratando, né? Assim? Exatamente, e já pegando essa informação da fé e das obras, nós podemos perceber que as palavras é uma das manifestações da nossa fé, né? Então, na mesma epístola o nosso irmão de Jesus Cristo, né, conhecido como o Justo, ele apresenta a conexão da fé com as obras, ele enfatiza também as palavras. Então, e o próprio Cristo, ele vai dar ênfase nas palavras também, o apóstolo Paulo, porque a confissão, aquilo que a gente fala, o que a gente afirma, precisa ser uma expressão, né, algo, é uma manifestação, um tipo de manifestação prática daquilo que de fato a gente crê, né? É tanto que está escrito, aquele que me negar diante dos homens e aquele que me confessar, né? Então é isso que a gente fala.
claro, eu estou trazendo num aspecto da salvação essa confissão, mas as nossas palavras, elas são expressões daquilo que a gente acredita. Porque quando nós não cremos em algo, nós nos envergonhamos, né? Nós ficamos em silêncio, nos omitimos, e as palavras, a confissão, é uma das manifestações disso aí. Verdade. Importante que você disse, porque a epístola, na verdade, o capítulo tratado neste domingo, para o domingo que vem, o capítulo tratado, ela começa aqui no capítulo número 3, versículo 3. Porém, o versículo 1 e 2 está justamente referindo-se ao motivo de Tiago adentrar nesse tema a respeito da epístola, da língua em si, né? Do fogo, do problema, da força e do controle que devemos ter. O porquê Tiago entra? Em princípio, ele vai tratando justamente a respeito da liderança de líderes, né? Ou seja, ele trata com os líderes da igreja, aqueles líderes que estavam ali e eles que tinham o poder da palavra. O líder, em princípio, a quem Tiago se dirige em especial, ele está tratando justamente com as pessoas de liderança, aqueles que tinham o dom, a palavra, aqueles que ministravam. Então, Tiago, ele diz para eles que a ideia e a forma que eles deveriam tratar as pessoas e a forma que deveriam se dirigir, eles deveriam ter muito cuidado, porque nós seríamos julgados com maior rigor, por causa justamente da liderança e da forma de trato. Então, Tiago, ele começa justamente tratando essa ideia no capítulo inicial e os versículos anteriores, para depois trazer a ideia do que seria o motivo e a figura, e as figuras de linguagem, na verdade, são mais de uma, são 3 em especial aqui, né? 3 ou 4. Tiago, ele vai trazer as figuras de linguagem para demonstrar como se dá esse controle ou não controle das palavras, né? Com isso, como você falou, devemos lembrar que a linguagem, a fala em si, esse meio de comunicar que temos com os outros, quando nos comunicamos, devemos entender que antes da fala, você pensa, ou deveria pensar, né? Se pensa, Espera-se. se raciocina, ou seja, quando se fala é porque a pessoa tem intenção de dizer algo. Lógico. Então a gente tem que partir do princípio, nós temos que partir do princípio de que a fala, ela vai justamente derivar de algo que já está internamente em cada um de nós. É assim? Se ela deriva Exatamente. de algo que está internamente, ou seja, nós estamos expressando através da fala aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos e aquilo que ansiamos. E é Isso é muito importante importante, deixar né? claro. Exatamente. E como você bem apresentou a questão da liderança, quando fala, dependendo de como essa palavra ela sai, ela pode, mesmo numa boa intenção, produzir algo desastroso, né? Nós não é difícil de lembrar de exemplos de pessoas que feriram na melhor das intenções, né? Machucaram na melhor das ideias. Então, a Isso. palavra, como está sendo apresentada, é uma arma muito poderosa, né? Você pode ferir, você pode machucar, e muitas vezes são feridas que passa-se o tempo e nunca sara, né? Porque há uma diferença de você machucar o corpo e você machucar o coração. Da mesma forma, essas palavras elas podem ser remédio, né? Sarar. Então, o cristão ele precisa pedir sabedoria a Deus, que é também mais um ponto que o Tiago ele aborda, para que ele possa ter as suas palavras como remédio, né? Lembrando Isso. o que o apóstolo Pedro fala, ele diz que se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Então você vê que o padrão que a palavra de Deus traz para o cristão é um padrão alinhado com o padrão de Deus. Então, as nossas palavras, elas não podem ser parametrizadas na ideia do mundo, no linguajar do mundo. Não, porque minha família sempre falou assim, meus É, amigos sempre falam dessa forma, mas as nossas palavras precisam seguir no padrão de Cristo. Então, o que Cristo falaria nessa situação? Cristo, que em diversos momentos esteve em um contexto que as pessoas queriam apedrejá-lo, queriam destruí-lo, queriam prendê-lo, né?
queriam pegar em alguma cilada, e sempre Jesus esteve com uma palavra apropriada, certa, sábia, e tudo aconteceu na direção de Deus. Assim tem que ser a vida do cristão. Nós passamos por diversas situações que, na posição de liderança mesmo, às vezes a gente precisa pedir sabedoria a Deus e depois falar, né? Pede sabedoria a Deus, depois fala, porque às vezes a situação, por conta de uma palavra não apropriada, pode atrapalhar todo o andar de uma liderança cristã. Justamente. E quando você fala a respeito dessa questão relacionada à própria palavra, lembrando que a palavra, a forma, a fala, é um dom que Deus nos dá, né? E esse dom liga tanto culturas, como liga também o mundo em que vivemos. É com ele que nós nos relacionamos uns com os outros, por meio da linguagem. Então, existe a questão da oratória, que algumas pessoas utilizam para convencer pessoas relacionadas a certas circunstâncias específicas. Existem situações específicas que as pessoas utilizam da palavra. E é com a pregação também da palavra que as pessoas convertem-se ao evangelho. Ou seja, a palavra tem que ser anunciada. Porém, como você disse aí, ainda nesse primeiro tópico aqui que nós estamos, nesse poder da língua, a palavra como fonte para o futuro, nós devemos observar que o Tiago, ele traz essa advertência para que as pessoas não busquem ansiosamente essa questão de tarefa relacionada à própria liderança, porque ela terá diante das pessoas situações em que, se um conselho for errado, a situação fica pega, vamos assim dizer, né? Fica difícil para as pessoas. Ou seja, a questão aqui é muito mais além. A palavra, ela será utilizada para levar para o inferno ou levar para o céu. Então, com isso, a gente observa, nós devemos observar que a fala ela é vista como instrumento, ele é instrumento expressivo do mais íntimo do nosso ser. Por isso que Jesus, eu vou inclusive citar aqui o trecho que Jesus fala, ele disse que as pessoas terão de prestar conta de tudo que sair da boca, seja bem ou mal. Então, quando Jesus disse que as pessoas prestarão conta, então isso significa dizer que não é simplesmente as palavras que saem que faz com que as pessoas, vamos dizer assim, prestem conta diante de Deus, mas porque a palavra, como dizemos no início, ela está atrelada àquilo que eu estou sentindo no meu interior. Então, se eu digo algo, é porque eu estou sentindo. Por isso que as pessoas podem cometer crimes com a palavra. É o que nós chamamos aqui de crimes contra a honra em direito penal. Crimes contra a honra, a lei, a partir do artigo 138 aí do Código Penal, fala a respeito de caluniar, injuriar e difamar. E agora, existe ainda uma chamada injúria racial, né? Então, veja só, quando eu injurio, quando eu calunio, quando eu difamo alguém, eu estou usando da palavra. Então, são da palavra para criar um crime para uma pessoa, eu imputo a alguém um crime, ou seja, isso é caluniar. Eu crio uma história dizendo que fulano roubou em tal lugar. Eu crio essa história, então eu estou imputando crime de forma falsa a alguém. E com isso, a gente entra no que as escrituras reprova grandemente, que é a fofoca, o mexerico, né? E a mentira também. E quando eu injúria, a injúria em si e a difamação, ela tem uma diferença. Quando eu difamo, eu atribuo algo realmente ofensivo à pessoa, mas é algo que não seja considerado como um crime em si. Na calúnia eu digo que alguém roubou, por exemplo. Na injúria eu digo, na difamação, eu digo que aquela pessoa praticou, vamos dar um exemplo aqui, adulterou. Fulano de tal adulterou. É uma difamação, porque o adultério não é considerado crime, né, pela lei, né? Estou falando aqui relacionado à própria lei que temos. E quando eu injurio alguém, injúria em si, eu estou falando que vai ferir alguém de forma, como nós chamamos aqui, subjetiva, ou seja, o eu da pessoa estará ferido porque eu atribuí com palavras, né? Ou seja, por causa da palavra nós podemos cometer crimes e a pessoa que está recebendo tais palavras, ela pode ter uma reação. E essa reação, como seria, né? Ou seja, existe ação e reação. Um Sim? detalhe que eu acho que é importante já colocar nesse momento Hum, é que, quando se fala de palavras, algumas pessoas ainda ficam acreditando ou entendendo que
isso está limitado apenas a palavras da boca, né? Mas quando nós falamos Isso, de palavras, uma postagem na internet, ela se aplica nesse contexto. isso, Então, por mais que você não fale, mas quando você compartilha algo que você não analisou a fonte da informação, você está cometendo poderá estar cometendo um crime e até mesmo pode estar pecando contra Deus, porque assim como você é responsável pelas palavras que saem diretamente da sua boca, você é responsável também pelo que você compartilha nas redes sociais, porque isso é uma forma de comunicação, é um instrumento da sua comunicação. Então, o cristão ele precisa entender que ele é responsável por tudo o que ele propaga. Ele é responsável. Então, quando você compartilha algo, quando você transmite uma informação, que fake news é uma palavra que está deixando preocupado não só os cristãos, não só um grupo, né, cristão, não, a sociedade está preocupada com fake news, porque é muito fácil você pegar uma informação, jogar na internet e as pessoas compartilharem como se aquilo fosse uma verdade. Então, a igreja precisa abrir os olhos, analisar as informações que recebe, analisar o que compartilha, analisar o que ouve, analisar o que fala, para que em qualquer momento você possa responder por tudo aquilo que foi transmitido através de você. justamente. Porque, caso contrário, como eu disse, estaria cometendo aí crime contra a honra de alguém, né? Defamando a pessoa, que é atribuir um fato negativo àquela pessoa, que não seja crime, mas um fato negativo, ou seja, ninguém quer receber, vamos dizer assim, palavras mentirosas e difamatórias contra si. Então a pessoa tem que se colocar e entender bem o que Jesus falou certa vez, que você não deve fazer com os outros aquilo que não queria que fosse feito com você. É isso. Cristo foi claro nesse sentido, né? Então não difame, não atribua fato negativo a uma pessoa. Também não faça injúria com a pessoa, não atribua palavras negativas a ponto daquela pessoa com qualidade, né? Atribui palavras com qualidades àquela pessoa, qualidades negativas àquela pessoa. Ou seja, isso aí faz com que haja também uma reciprocidade. Por isso que lá na frente a gente vai tratar, não agora, mas só lembrando, a língua, como o Tiago fala, ela é como, pode incendiar um bosque. Ou seja, a ação vai ocorrer de uma forma bem interessante, tem que ter cuidado. E com isso, Jesus, inclusive, disse lá em Mateus capítulo número 15, né, versículo 11, Jesus disse que não é o que entra na boca do homem que vai contaminar o ser humano, mas o que sai de sua boca é o que contamina o homem. Aí ele vai também dizendo que é do coração do ser humano que saem os adultérios, as fornicações, as maldades, as loucuras, tudo que não presta. Ou seja, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que partir do princípio que as falas, a palavra, ela não é simplesmente algo assim à toa, aleatório, não. Quando se fala, quando se diz alguma coisa, é porque lá no fundo do coração alguém pensou naquilo. Ou seja, está dentro de si aquela intenção, aquela vontade, aquela expressão, aquela forma, aquela vontade de estar falando. E aqui tem que se entrar também, e tem que se lembrar, que quando o apóstolo que trata a respeito dessa palavra, e ele traz a ideia de que a gente usa até a questão, a expressão não, a figura do cavalo e do navio, aqui na lição, também vai trazer, a figura do cavalo e do navio está falando a respeito de domar, e está falando a respeito de a pessoa estar no controle. Aí nós lembramos do que Paulo vai escrever aos Gálatas 5, né? E capítulo 5, versículo 22 em diante, ali a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, a obra da carne produz algo ruim, mas o fruto do Espírito, uma das manifestações do fruto, não é frutos, é fruto, é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Se domínio próprio, professor Moab, faz com que a pessoa consiga controlar-se, é porque pode controlar-se sim, né? Pense duas vezes. Por isso que a palavra de Deus, ela orienta, né, que o cristão tem que ser sóbrio, né? E a Isso, sobriedade não está restrita ao contexto de uma bebida, mas a sobriedade é um estado em que você tem plena consciência, tranquilidade
e pode falar de uma forma que não traga problemas, né? Porque quando você está irritado, você não está sóbrio, né? Quando você está muito emotivo, você não está sóbrio, mas quando se está sóbrio, você fala e aquelas palavras provavelmente elas terão resultados saudáveis para quem escuta. E o cristão, ele precisa sempre entender que ele precisa falar segundo as palavras de Jesus. Então, precisamos estar sóbrios, andar sóbrios e pensar bem antes de falar cada palavra, para que o Isso. nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas em todo o tempo. Lembrando do Salmo de número 139, onde ele diz que antes que estivesse na minha língua a palavra, o Senhor já conhece. Então, devemos ter cuidado porque o Senhor conhece todas as coisas. Então, ele conhece o que estamos pensando, conhece nossas intenções, conhece qual é a intenção do coração. E com a intenção do coração e do que está no coração, disso fala a boca. Cristo Jesus disse isso, né? Citamos agora há pouco. E É o uma apóstolo, forma de glorificar, né? isso, É uma ou se forma de se glorifica ou glorificar a Deus. amaldiçoa. Uhum. Quando você prende aquilo que você estava querendo falar, porque Deus vê o que está no coração. Então, Isso. ele sabe quando a gente, por conta de um contexto de raiva, vamos dizer assim, de tristeza, a vontade era falar algo mais agressivo, e Deus vê quando a gente segura aquelas palavras para não ferir, para não machucar. Dessa forma, você já está glorificando a Deus, porque Deus vê em você uma luta pessoal de alguém que, para agradar a Deus, está renunciando a si mesmo. Onde alguém falaria, explodiria, machucaria, você resiste, né? Você Uhum. segura e glorifica o nome de Deus naquela atitude. Por isso que o apóstolo aqui, ele trata justamente esse momento aí no capítulo 3, dos versículos 2 em diante, que ele traz a ideia da perfeição, né? A pessoa seria perfeita se conseguisse fazer esse freio. E essa perfeição aqui, na verdade, ele usa engraçado. É interessante que ele usa aqui o termo, justamente uma perfeição completa. O termo para perfeição aqui seria uma perfeição completa, aquela que você realmente estaria isento de errar, jamais. Para você ver como é sério essa situação, né? É seríssimo. Quando falamos nesses termos, a lição traz essa ideia aí, e a figura do cavalo, a figura da nau, vai demonstrar justamente que, para se controlar o cavalo, tem que ter alguém que colocou o freio no cavalo, não é assim? E da mesma forma, o próprio navio, que ele dá o exemplo aqui. E com isso, para demonstrar, vai demonstrar que a gente consegue dominar, no caso aqui ele fala a respeito do animal, e ele traz essa ideia justamente para demonstrar a forma como nós fazemos para dominar. E por que nós não conseguimos dominar este membro? Que o próprio apóstolo chama de é um pequeno membro, né? Por quê? Na verdade é porque somos falhos e temos uma tendência pecaminosa e somos tendentes, né? Temos o chamado pecado em nossa vida e esse pecado faz com que essa estrutura, essa natureza humana caída tende muitas das vezes a querer se reviver. Por isso que o apóstolo Paulo, quando eu citei agora há pouco, em Gálatas capítulo 5, vai dizer que você tem que mortificar a obra do corpo, a obra da carne. E como se mortifica a obra da carne? Vivendo em espírito. E viver em espírito é justamente tentar andar justamente na vontade do Senhor. Com isso, as falhas elas serão colocadas de lado, certo? E essa perfeição ela será gradativa, porque essa perfeição aqui que Tiago fala, ele fala em referência, como eu disse, à consumação e algo completo, que nós só vamos conseguir realmente quando estivermos com ele lá na glória, né? Eu queria só ler aqui um versículo que você até mencionou no Sim, começo, parte dele. Eu penso que é muito importante a gente ter ele em mente, né? Está em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Jesus dizendo: Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido
e pelas tuas palavras serás condenado. Então, quando a gente para perceber o que, para analisar essas palavras de Jesus, a gente percebe o quão grave, o quão sério é as palavras que nós estamos proferindo, né? Muitas vezes na hora da raiva, da chateação, acha que vai falar algo, aí esquece, a pessoa esquece, mas Deus, ele acompanha todas as palavras que saem da nossa boca. Isso. Porque a tal da língua, aqui no contexto de Tiago, ele demonstra que ela não vai falar sozinha, né? Começa por aí, né? Para sair o som, para ter a fala, ter a comunicação, é necessário que haja as intenções. As intenções no ser humano no todo. Por isso que o ser humano é um ser completo. O seu corpo é um ser completo. Então, a língua fala aquilo que se primeiro pensou, que se primeiro cogitou. Então, quando ele dá a ideia do cavalo e do freio, você nota que esse freio, nesse animal, ele está onde? Justamente na boca do cavalo. Ele dá essa ideia. E por estar na boca, quem está no controle? É o ser humano que está acima do cavalo. Então, ele está demonstrando que se eu consigo fazer com que esse animal me obedeça por causa desse artifício, vamos assim dizer, aí ele traz o exemplo de que o animal vai para justamente onde ele deseja, ele guia ele leva para aqui, leva para lá. Isso é um exemplo claro para demonstrar que a intenção do homem é que está valendo aqui na história. É a intenção, é a forma, o motivo, os motivos, o porquê das coisas. Isso faz com que justamente a gente vá muito além do que simplesmente algo assim supérfluo. Ah, alguém falou alguma coisa. Não, eu falei, mas qual foi a intenção? Porque a questão aqui está na intenção. Jesus fala a respeito justamente de compreendendo, demonstrando o poder da lei e como ela deveria ser analisada. Você nota que ele diz assim, olha, ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás, mas qualquer que atentar em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, o Senhor vai muito mais além apenas da prática, porque a prática já é a consequência daquilo que está dentro de cada um. Então, como eu havia dito, a pequena língua aqui se assemelha a esse pequeno freio, esse freio que tem no animal. Então, nesse ponto aí, predominantemente, falamos das nossas tomadas de decisões, falamos das nossas atitudes e falamos da nossa forma e como vemos as coisas. Isso que o apóstolo aqui está tentando justamente demonstrar, porque ele está fazendo um contraponto daqueles que dizem que têm fé, mas não vivem a fé que têm. Então, ele está demonstrando que se você tem a fé que você diz ter, você passa a praticar de forma diferente a fé. A questão está aqui, porque a fé não é algo apenas subjetivo, mas ela é objetivamente aplicada, porque eu vivo na fé. O meu justo viverá pela fé. E viver pela fé, como nas lições anteriores que falamos aqui a respeito de Hebreus, não é algo assim subjetivo. A fé vai apontar para algo físico, algo palpável, algo que está diante de nós. Falamos a respeito daquele contrato que alguém tinha como garantia de adentrar numa terra e ter a posse daquela terra. Então, a fé aqui está nesse sentido. Então, é isso que nós devemos atentar nesse primeiro tópico aqui da lição. Ok, ok. E tem um ponto que eu queria só considerar aqui, é que o grande perigo da língua é quando a gente relaxa, né? Enquanto a gente fica monitorando o que a gente está falando, a situação meio que aparenta estar sob controle, né? Mas quando você fica naquela sua zona de conforto, vamos dizer assim, naquelas expressões de alegria, naquelas expressões de raiva, naquelas situações do dia a dia que você parece que está vivendo uma outra realidade, né? Como algumas pessoas vivem. Tem pessoas que acham que o ambiente cristão se limita a quando ele está falando sobre a Bíblia. Então, quando ele está Uhum. falando sobre outros assuntos, é como se entrasse uma outra pessoa em cena. E aí que o escorrega acontece, né? Então, o cristão ele precisa entender que em tudo que ele fala, ele precisa manifestar a Cristo. Num Isso, ambiente profissional, num ambiente familiar, está conversando com o filho, falar segundo as palavras de Deus, está conversando com a esposa, está orientando algo ali, até mesmo na empresa, alguma instrução técnica que não tem diretamente as palavras da Bíblia, mas ali você demonstra ser alguém que o seu linguajar aponta para Cristo. diferente, né? Justamente. Por isso da figura também do navio, em comparação aí com o próprio
animal, o cavalo, né? Ele também traz a ideia do navio para demonstrar justamente que o que guia o navio é o quê? É o leme. Tiago diz isso. O leme, o pequeno leme é que vai guiar o navio para lá e para cá. Ou seja, a pequena língua é que guia o ser humano. É ela que dá justamente o rumo da vida das pessoas. Então, essa capacidade de fala, que para nós é natural, para o navio, o leme seria natural levar para onde é direcionado. Então, a figura que ele vai usar vai justamente demonstrando que se esse leme, ele não for, vamos dar um exemplo aqui, não for não, se ele quebrar, por exemplo, ou se ele não for guiado de forma correta, ou seja, se tiver algum problema neste leme, o que pode ocorrer? E se esse navio submergir? Ou seja, por causa da língua, por causa da palavra, por causa da fala, as pessoas podem submergir a sua água, a água pode tomar conta de cada um, essa água no sentido aqui metafórico, né? Então, quem determina o que, para onde o navio vai, seria o leme, e o apóstolo está dizendo que a língua também pode nos levar, nos direcionar para certas circunstâncias não tão sadias, viu? Como também sadias. Isso vai depender muito, né? E porque acima dele vai ter alguém controlando. É aquela história, quem é que está no controle? Você, meu jovem. Será que você está no controle realmente das coisas? Estar no controle não é ser o tal, ser o, como a gente chama, invocado, entre aspas. Não, não é isso. Estar no controle é ter o controle da situação. E quando se tem o controle da situação? Quando se age com prudência, quando se age com liberdade, mas pensando. Isso que tem que ser analisado nesse momento. E nosso irmão Moab, nós aqui também temos a figura aqui que ele chama, a lição chamou de uma arma mortal. Aí ele chama, continuando ainda, né, no pequeno órgão, porém ousado, na lição diz. A lição diz que depois de mencionar as conquistas que falar equilibrado nos domínios do espírito pode oferecer, Tiago apresenta o lado perigoso, agora ele vai trazer o lado perigoso e traiçoeiro do uso da palavra. Nós falamos aqui no início aqui a respeito do cuidado que se tem e quando se usar. Com isso, faz com que a gente tenha o cuidado e temos também a prática de fazer o que deve ser feito, né? Sempre com cuidado. Você pode, pela sua língua, como nós falamos aqui, ser condenado e também ser absolvido. Mas aqui estamos justamente diante desse pequeno órgão, irmão Moab. Essa arma mortal, nessa ideia que o nosso autor aqui da lição traz. Exatamente. Quando a gente fala da língua como uma arma mortal, eu sou remetido, no primeiro momento, para o grande treinador dessa arma mortal, no seu aspecto mortal, que é a serpente, né? Uhum. Eu fico me questionando, a serpente lá no Éden, né? Não precisou pegar aquele casal, forçar, agredir, não precisou fazer nada, apenas fez uso das palavras. Apenas com as palavras a serpente conseguiu vender um problema onde Adão e Eva, que estavam em um lugar assim construído por Deus, agradável, né? Não tinha nenhum outro lugar que se comparasse ali com o Éden construído por Deus para eles. E a serpente conseguiu, em primeiro lugar, trazer dúvida no coração daquele casal sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, colocando o homem contra Deus. Então, através das palavras, a serpente conseguiu trazer uma destruição, né? Então, a gente começa a perceber que com uma palavra é possível você matar alguém. Com uma palavra é possível você fazer com que alguém perca aquilo que ela tem, né? E a gente viu isso no Éden, quando a serpente diz assim em Gênesis capítulo 3: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher palavras. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E olha o que diz a serpente no versículo 4:
Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Então, com as palavras, a serpente construiu na imagem daquela mulher um lugar melhor na desobediência a Deus. E é assim que acontece em nossos dias. Quando você pensa que está bem, aí chega a serpente com uma oferta, uma proposta, para que você saia do lugar que Deus tem para você, que você saia da presença de Deus e você perca a vida e abrace a morte. Não é? Foi isso que Deus disse: certamente morrerás. Então, a língua torna-se algo mortal. Por quê? Porque leva o homem para a morte. Né? E isso acontece em nossos dias. Essa história vem acontecendo. Né? Muitas pessoas com nome de piedade, aparência de piedade, mas as suas palavras não são coerentes com as palavras de Deus. E eu acho que a gente já pode pegar essa comparação e entender o seguinte: olha, se as palavras que eu estou ouvindo estão coerentes com a Bíblia Sagrada, essa palavra é vida. Se aquilo que eu estou ouvindo é diferente do que Deus fala através da sua palavra, essa palavra é morte. E é isso que a serpente quer: colocar em dúvida aquilo que Deus fala. E toda vez que você se afasta da palavra, você se aproxima da morte. E nesse caso aí, quando você aplica justamente essa questão da serpente, você observa que, no caso aqui, o tópico 2.2 da lição já diz o perigo da rebelião, ou seja, a rebelião que começou lá nos céus, né, que veio à terra, o homem também se rebela, porque é uma rebelião que foi feita contra Deus, quando o Senhor Deus determinou que não se apossasse ou comesse daquele fruto proibido, e eles assim o fizeram, ou seja, se rebelaram contra as palavras do Senhor. Então, de fato, causa rebelião, e é sempre com as palavras, com a forma sutil que as pessoas têm. O Tiago ainda cita no capítulo 3, versículo 2, que se conseguíssemos dominar essa língua, dominar a língua, não tropeçaríamos, e em todo o nosso corpo também seria o quê? Perfeito, seria dominado. Então você nota que essa questão é muito mais além do que simplesmente palavras, né? Ou seja, ela tem que ser praticada de fato. E com isso, a lição aqui ainda tem um, um tópico aqui onde ele fala a respeito da força indomável dessa língua, justamente para demonstrar o que, de uma forma geral, acabamos de dizer, quando ele diz aqui que Deus, de uma forma didática, novamente explica o perigo do uso da fala, que ninguém que doma a língua, aqui no tópico ponto 3.1, ninguém doma a língua. Ou seja, sempre as pessoas têm a tendência de querer falar, de querer dizer alguma coisa. E isso é típico do ser humano. E por quê? Ele é assim, porque muitas das vezes você não quer ficar calado diante de uma situação. Sempre alguém, como você falou agora há pouco, as pessoas criam. Aí tem a história das fake news e tal. Ou seja, isso por causa justamente de quê? Do ser humano estar apressado em querer justamente demonstrar o seu, a sua posição, e às vezes não conseguem ter um debate em si, né? Mas aí começa as afrontas, aí começa os ataques pessoais, as chamadas falácias, né? As falácias surgem justamente dessa forma. Você não consegue vencer nem convencer a pessoa pelo debate sadio e começa a querer atingir a pessoa e começa a querer apontar na pessoa. São estratégias que as pessoas têm. Então, é justamente por causa disso que há essa questão desse domar a língua. Aqui no professor Moab, essa força indomável da língua, é interessante isso aqui, né? A força indomável. Exatamente. Fica claro, né, a necessidade do fruto do Espírito Santo nas Isso. nossas vidas, né? Se você viver sem a ação do Espírito Santo lhe guiando, né, você não tem condições de falar palavras de vida. Só através do Espírito Santo. E aí facilita até a compreensão
de uma vida cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que o Espírito Santo manifesta-se através dela, né? O fruto do Espírito Santo, ele é visível nessa pessoa. Então, a pessoa que vive cheia do Espírito Santo é uma pessoa que o Espírito de Deus, ele traz as palavras corretas e coerentes. Mas quando a gente não está cheio do Espírito Santo, quando não se tem o fruto do Espírito Santo, as suas palavras sempre estarão ferindo alguém, ferindo através de uma brincadeira, ferindo através de um conselho na melhor das intenções, ferindo de alguma forma você estará, né? Mas a saída é ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é espírito de sabedoria. O Espírito de Deus, ele tem a resposta certa. Eu estava lembrando agora, presbítero Otoniel, quando aquelas mulheres chegaram para Salomão, né, com aquela criança, e para descobrir agora quem é a mãe dessa criança, né? E naquele conflito, naquela questão naquela dúvida, naquele desafio, qual foi o recurso que Salomão utilizou? As palavras com sabedoria. Ele disse simples, já que essas duas são as mães dessa criança, vamos partir essa criança. Para cada uma, a gente entrega a criança. E através das palavras daquelas mulheres, se descobriu quem era a mãe, né? Uma disse, não, se for para matar a criança, pode entregar a criança. E aí Salomão diz, olha, acabamos de descobrir quem é a mãe da criança. Então, as nossas palavras, elas podem ser instrumentos de Deus para resolver problemas. As nossas palavras são instrumentos para mostrar o que há no nosso coração. As nossas palavras são instrumentos de expressão, né? Então, há um poder enorme nas palavras. Nas palavras nós pedimos perdão pelos nossos pecados e Deus perdoa. Através das palavras, nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e Ele nos salva, né? Então, as palavras têm um grande poder. E uma vida guiada pelo Espírito Santo, as palavras serão saúde e saudáveis. Isso. Provérbios 10:19 vai dizer que no muito falar não falta as transgressões, né? Ou seja, o cuidado tem que se ter grandemente. Estamos indo para o final já e nós estamos falando justamente com relação a essa que o apóstolo Paulo vai trazer, Gálatas 5:17, né? Ele traz a ideia justamente dessa milícia que há, né? A milita, o corpo milita, a carne milita contra o espírito e para você não fazer o que você deseja fazer. Então, com isso, a gente demonstra que a palavra com sabedoria, aqui no texto que vai trazer, ele vai trazer justamente uma palavra com sabedoria, e essa palavra, como será dita essas palavras? Você citou Salomão, quando naquela situação terrível, né? E lembrando que sabedoria também é um dom do Espírito Santo, por isso a dependência total do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Romanos, capítulo 12, versículo muito conhecido, que a gente não devemos se deixar levar, né, por esse sistema de coisas que vivemos, mas antes nós devemos renovar a nossa vida, ser renovado, ou seja, com isso, a nossa vida também vai falar, a nossa vida será justamente o espelho e a fala para esse mundo perdido, porque hoje nós vivemos em um mundo que está totalmente às avessas, longe de Deus, sem paz, sem salvação e se esquecendo de Deus voluntariamente. Então, nós aqui estamos como astros, como disse o apóstolo Paulo, neste mundo. Exatamente. Queria, nesses momentos finais também, lembrar que, por mais que as nossas palavras sejam relevantes, importantes, embora que saibamos que iremos responder pelas nossas palavras, não esqueça que Deus, ele conhece as intenções do coração. Então, Deus conhece as palavras e Deus conhece o que se processa no coração, né? Por exemplo, oração, quando você ora, Deus sabe quando você ora de coração.
Deus sabe quando você fala de coração. Então, olha, o cristão ele precisa ser verdadeiro, não é? O fato das palavras serem importantes não significa que as nossas palavras possam não ser verdadeiras, né? A gente precisa ser coerente em toda a nossa maneira de viver. E isso Deus está acompanhando. É por isso que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Você glorifica com seus lábios, você ora com seus lábios, você expressa, você fala de Cristo com seus lábios, mas tudo isso precisa estar em harmonia com o que você crê. Né? O apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, ele fez uma afirmação que eu gosto muito, né? Ele diz, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos e por isso falamos. Assim precisa ser a nossa vida. Amém. Então chegamos ao final de mais uma lição do dia, né? Lição de número 6, onde tratamos aqui a respeito dessa questão relacionada à própria fala, que tem a ver com a metáfora que Tiago utiliza da língua, o perigo que tem e o domínio que devemos ter, né? Lembrando que por termos o Espírito Santo dentro de si, nós temos o que a gente chama e que as Escrituras também revelam como domínio próprio. Esse domínio próprio é algo do Espírito e ele vai fazer com que haja na sua vida a forma e a sabedoria para agir em momentos de dificuldade. Lembrando que as atitudes também falam muito mais do que palavras. E lembrando que o que sai de sua boca é porque está no seu coração. Então, com muito cuidado com o que se fala. Fale apenas palavras que glorificam o nome do Senhor Deus. Amém? Damos graças, Senhor, por mais uma lição, no nome de Jesus.